Bom, bom dia, pessoal. Boas-vindas a vocês aí a mais um colóquio nessa série 2024. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Carla, da PUC do Rio, né? A professora Carla, curiosamente, fez a graduação em Química, né, na PUC. Depois ela decidiu se dedicar a entidades ainda mais fundamentais, matéria, e foi fazer o mestrado em Física, também na PUC. Aí seguiu para o doutorado no CBPF, depois fez um pós-doc no CBPF também. Teve passagens como professor visitante na França e no Uruguai. É pesquisador 1B do CNPq, cientista do nosso estado, e hoje está como Deputy Physics Coordinator do LHCb, e numa tradução livre, alguma coisa como coordenador de linha. Então, é um grande prazer para a gente ter a Carla aqui hoje. Por favor, fale-nos sobre o LHCb. Obrigada, Carlos. Obrigada ao Instituto de Física pelo convite. Eu não vejo aqui o que falar. Tá. Oi? Tudo bem, não tem problema. Se tiver problema, a gente resolve o problema. Então, e obrigada aí pelo resumo, que é mais ou menos fiel, realmente. Eu fiz química, mas eu queria fazer física e eu não sabia. Então, essa é a ideia. Eu queria estudar as coisas menores, e eu achava que era na química e era na física. Então, bom, eu preparei uma apresentação que também tenta ser eclética, no sentido de que está pensada para basicamente todo mundo. Tem momentos que eu vou ser mais fundamental, tem momentos que eu vou ser um pouco mais específica, porque... Mas, quando vocês não entenderem alguma coisa, confia e a gente segue, tá? Então, vamos lá. Então, é muito difícil falar do LHCb e falar da física que a gente faz no LHCb, para quem não é da área, sem entender justamente esse background da área. Tá? Então, eu tenho que dar essa introdução que tem a ver com partículas e interações, focando no que a gente vai precisar, né? Passar na LHC e seus detetores e, então, entrar especificamente no LHCb. Então, a ideia começando com a química, né? A gente quer entender do que a matéria é feita. Foi isso que me motivou e é isso que eu acho que motiva, né, os físicos aqui, a entender do que o mundo é feito, onde a gente vem, para onde a gente vai. O caminho para isso é diferente. Eu vou ligar o timer aqui, deixa eu ligar, porque vai que eu me perco na minha retórica. Então, a ideia né, isso, tabela de Mendeleev, né, no meio do século XVIII, ordenar os elementos químicos de acordo com alguma lógica. Isso ajudou muito a entender que existia uma estrutura subjacente e que, portanto, os átomos são divisíveis, e no começo do século XX que a gente entende, então, que os átomos, os elementos, são todos feitos de átomos, que são todos eles constituídos do mesmo tipo de material, que são prótons e nêutrons no núcleo atômico e elétrons nessa camada eletrônica. E é esse entendimento que permeou o século XX, até a gente também entender que até os prótons e os nêutrons, eles ainda eram feitos de constituintes menores, que são os quarks. Vou voltar a isso. Então, a ideia básica para entender isso, a gente precisa olhar para a natureza. Até o começo, até mais ou menos a década de 30, a maneira de olhar para a natureza localmente fez a gente entender que tinham nêutrons, prótons e elétrons constituindo os átomos. Mas a gente começou a olhar para o céu, começou a ver o que vinha nos raios cósmicos, com câmaras de bolhas e câmaras de gases, e também foi a época que a gente passou a ser capaz de produzir pequenos aceleradores para colidir partículas e criar novas partículas. E foi a partir desse conhecimento, a partir dos anos 30 e na sequência, que a gente começou a poder descobrir um monte de novas partículas. E aí a gente chegou num novo problema a partir da fim da década de 50 em diante, que a gente começou a descobrir muitas partículas fundamentais. E retomamos o problema de Mendeleev, que é quando você encontra muita partícula fundamental não é. E aí a gente entendeu que muitas das partículas que a gente estava vendo eram partículas compostas, e hoje a gente entende, então agora pulando para o futuro, não é isso que eu vou falar, a gente entende que ainda existe coisas mais fundamentais. E como que a gente fez isso?
justamente sendo capaz de olhar a matéria cada vez mais para dentro. Olhar a matéria em dimensões menores, à medida que eu diminuo a dimensão, a escala de dimensão tem a ver com a escala de energia que eu tenho que dar para o meu sistema para olhar ele lá dentro. Então, olhar a matéria cada vez mais para dentro significa que eu tenho que ir a maiores energias, e, portanto, eu tenho que dominar, ser capaz de fazer maiores e cada vez mais potentes aceleradores e melhores detetores. Então, em função disso que a gente entendeu, né, que a matéria, os prótons e os nêutrons tinham estruturas. Então, em 64, por Gell-Mann e Zweig, é proposta a ideia de que os hadrons, prótons, nêutrons e todas aquelas novas partículas que foram observadas eram feitas de quarks, que era uma ideia muito maluca, porque seriam partículas que teriam carga elétrica fracionária. Mas, de fato, em 68, logo depois, foram feitos os primeiros experimentos que a gente chama de espalhamento profundamente inelástico, que a gente tem já energia para acessar dentro do próton, que demonstrou que, de fato, o próton tem subestrutura e ele é feito de 3 partículas menores, e a gente tem acesso hoje a quais são essas cargas, tanto para os prótons quanto para os nêutrons, e, na realidade, para todos os outros hadrons, que foram denominados, que foram encontrados a partir do fim da década de 50. Então, por exemplo, os baryons que a gente chama são compostos de 3 quarks, o próton e o nêutron são os nossos melhores conhecidos, mas tem muitos outros, e tem o que a gente chama de mesons, que são feitos de um quark e um antiquark. Daqui a pouco eu vou falar de antimatéria, aguenta aí. E, na realidade, essas são as partículas mais leves, mas hoje a gente entende, porque a gente conseguiu ir a energias cada vez mais altas, que existem muitas outras partículas, essas sim fundamentais, não são centenas, são realmente da ordem de centenas de partículas compostas que a gente conhece, sim, mais de centenas, mas elas todas são feitas de subestrutura. Então, o que eu chamo de a nova tabela periódica, que isso sim é hoje em dia o nosso melhor conhecimento do que são as partículas fundamentais da natureza, são o que a gente chama de 6 quarks. O e D são os mais leves, que formam os prótons e os nêutrons, mas esses outros mais pesados aqui, eles são formados rotineiramente nas colisões aqui, bom, enfim, são produzidos e a gente produz isso sim rotineiramente nos aceleradores, e alguns deles podem estar sendo produzidos no interior de estrelas mais quentes. E o que a gente chama de leptons, que são o elétron, é o que faz parte da matéria, mas também eles têm primos pesados. Então, vocês veem aqui que a matéria, as estruturas básicas da matéria voltam a se repetir em 3 gerações. Então, é na geração mais leve, o D e E, que forma toda a estrutura da matéria que a gente está vendo aqui, tudo que tem aqui hoje, estrutura estável no universo bariônico, que matéria escura eu não vou falar aqui, mas é feito dessas 3 partículas, e essas outras aqui existiram no início do universo, são produzidas rotineiramente, mas têm um tempo de vida muito pequenininho, então decaem e se desintegram. Elas não têm importância? Sim, elas têm importância fundamental, a gente está aqui por causa delas. E é a mesma coisa, eu gosto de fazer essa analogia, a gente tem um tempo de vida de, sei lá, 10-2, né? Enquanto a gente viver, a gente quer fazer uma diferença para aqui. Dizer que a gente viveu pouco não tem importância, né? Enfim, é a mesma coisa. Então, charme, botam, eles vão lá, eles vivem, eles interagem, eles fazem o que eles têm que fazer, mas eles acabam se desintegrando, tá? Essa terminologia aqui para a gente é importante. Esses tipos diferentes de quarks e leptons, a gente diz que são diferentes sabores. Os sabores leves, que são esses aqui, são os sabores que constituem a matéria normal. Nota que eu não estou falando de neutrinos, e falei que já não vou mais falar, porque os neutrinos são partículas que basicamente não interagem. Então, estão aqui passando bilhões pela nossa cabeça, que a gente nem está sentindo, tá? Então, eles não constituem, eles não têm a capacidade de formar estruturas. E aí tem esse pequeno detalhe, que não é nada detalhe, que é a antimatéria.
Vou começar a falar, tenho que fazer essa digressão para a antimatéria, porque é muito importante, porque, na realidade, tudo que a gente está vendo aqui é dobrado. Então, o que é a antimatéria? Na realidade, o conceito de antimatéria, ele surgiu antes do descobrimento do nêutron. Vocês veem como é que marketing é tudo na vida. O nêutron, que a gente sabe que hoje faz parte da matéria, ou que faz parte do nosso dia a dia, porque a gente aprende no ensino médio, é por isso que a gente sabe que o nêutron existe, certo? Porque a gente aprende o átomo no ensino médio. Espero que ainda se aprenda. Mas a ideia de antimatéria surgiu antes do descobrimento do nêutron. Então, em 1928, Dirac, tentando, né, a gente sabe que as duas grandes teorias do começo do século XX que revolucionaram a vida de todo mundo, não é a vida dos físicos, revolucionou a vida de todo mundo. Essas duas teorias, elas, quando nasceram, elas não se acoplaram, elas não eram compatíveis. Não quero dizer compatíveis, mas a gente ainda não tinha uma teoria que era quântica relativística. Ou a gente tinha o estudo da matéria no mais pequeno, ou tinha estudo da matéria no mais rápido, mas foi Dirac que conseguiu fazer uma solução que juntasse essas duas coisas, mas ela tinha um pequeno problema. Ela mostrava que eu podia ter estados de energia negativa, energia cinética, digamos, negativa. Isso não pode ter. E isso é uma coisa maravilhosa que quem estuda percebe. Que é o seguinte, às vezes, o cara fez lá a equação dele, não importa qual é a equação, mas quando ele faz a equação dele, ele vai entender a própria equação e o significado do que ele mesmo escreveu. E quando ele vai entender, ele vê que ele não entende. E ele fica 3 anos quebrando a cabeça para entender a própria equação e entender o significado do que ela estava dizendo para ele. E o que ele estava dizendo para ele é que tinha que existir uma partícula igual ao elétron, mas de carga positiva, mesmas propriedades, mesma massa, mesmo tudo. E foi interessante que o Leandro mencionou Oppenheimer mais cedo, e foi justamente o Oppenheimer que disse para o Dirac que o Dirac estava indo pelo caminho errado na interpretação de quem era, que ele inicialmente achou que era o próton, enfim. Em 31, ele diz que existe uma nova partícula, que é o antielétron, e isso foi em 31, isso foi antes da descoberta do nêutron, na verdade, no mesmo ano que o nêutron é descoberto, Anderson descobre o positron, esse nome, então, é dado ali, e pronto, Nobel para cada um deles, beleza. Então, na realidade, descobrir isso não era só para o elétron, se descobriu que para cada matéria tem sua partícula de antimatéria, para cada quarto tem seu anticarga, tem seu antineutrino. Então, agora, a partir de agora, quando eu falo de matéria, eu não vou falar de antimatéria, é a mesma coisa. Só que não. Por quê? Cadê a antimatéria? Se é igual, se quando eu estou no laboratório eu crio, e a gente colide um elétron com um pósitron, a gente cria matéria e antimatéria em igual proporção no laboratório. Mas o que aconteceu com o universo no início dos tempos, digamos, depois do Big Bang, para a antimatéria ter desaparecido? E a gente sabe que ela desapareceu porque toda a matéria que é ao redor é de matéria. Mas se a gente vai para as galáxias, se tivesse uma antigaláxia, ia acabar colidindo com uma galáxia, ia criar uma quantidade de energia extrema. A gente não tem evidência de grandes estruturas de antimatéria no universo. Então, para onde for, a gente vê ela sendo produzida em colisões altas energias. A gente, potássio 40, produz fósforo com uma taxa alta. Na verdade, ou seja, por exemplo, nossos ossos produzem cerca de 4.000 antielétrons por dia. Não chegam a calçar a superfície porque logo o negócio é a antimatéria encontra a matéria, as duas se aniquilam, gera luz. Então, a antimatéria ela não é instável, ela é tão estável quanto a matéria. Só que o problema é que, como o mundo está cheio de matéria, quando a antimatéria aparece, é criada, ela logo encontra o seu par de matéria, os dois se aniquilam e os dois desaparecem juntos, mas continua tendo matéria, não tem antimatéria. No início do universo, a gente sabe que o universo, em princípio, nasceu simétrico, todas as partículas e antipartículas se criavam, se aniquilavam, se criavam, se aniquilavam, o universo começou a expandir e esfriar, nisso que ele começou a esfriar, um par antipartícula aniquilava, o universo expandiu, não conseguia voltar a ser criado porque já não tinha energia. Então, se a gente tivesse um universo simétrico, toda a matéria teria sido aniquilada com antimatéria e a gente não estaria aqui para contar a história. Então, foi isso que aconteceu.
de fato, tem um excesso de matéria sobre o que seria de matéria e antimatéria primordial da ordem de 1 a cada 10 bilhões. E é isso que faz a gente estar aqui. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente olha, né? Isso aqui é o mapa da radiação de micro-ondas, a gente sabe que a gente está num banho cósmico de 2,7 Kelvin, que é a relíquia dessa aniquilação matéria-antimatéria primordial. Tá? Mas a gente não entende por que sobrou esse excesso. A gente sabe, não quero que vocês nem precisam nem ler, a gente sabe que para ter acontecido esse excesso, tem que ter tido alguns processos no início do universo, mas um dos processos que a gente tem acesso no laboratório é o que a gente chama de violação de carga-paridade, que eu preciso que vocês entendam que violação de carga-paridade significa eu vou fazer um espelho de partícula para antipartícula e vou ver se os processos de partícula e antipartícula são iguais. Não podem ser iguais porque, de novo, a gente está aqui, mas o efeito é muito pequeno. Tá? Então, é isso que a gente quer estudar. Para estudar isso, a gente... Bom, isso aqui eu vou passar muito rápido, é só por completeza, mas a gente sabe que a gente tem 4 interações fundamentais, 2 que a gente acessa no nosso dia a dia, que é a força gravitacional e a força eletromagnética, e 2 de alcance nuclear. É a força fraca, que eu vou falar mais sobre ela, que é a causa, na realidade, do universo ser formado de só prótons, elétrons e nêutrons, e teve essa desintegração. Então, a gente hoje entende que essas forças vêm do nosso entendimento teórico de ter juntado a mecânica quântica com a relatividade e ter formado o que a gente chama de teoria quântica de campos. O melhor exemplo é a eletrodinâmica quântica, que também, não preciso que vocês olhem isso, é só para mostrar que a gente sabe escrever essas coisas matematicamente. Que, na realidade, a interação entre um próton e outro próton, um elétron e outro elétron, um elétron e um muon, é feita pela troca de fótons, que são as partículas de luz. Então, a luz, a onda, não é uma onda, isso a gente já sabe desde o princípio da dualidade. A luz, ela pode se comportar como matéria, pode se comportar como onda, e essa onda é um campo, e é esse campo que propaga a força, a interação entre que uma partícula sente devido à outra. Então, a ideia dessa que se estende para as outras forças da natureza é que todas as forças, na realidade, são a ideia de você estar trocando uma partícula que você não está vendo. Então, aqui tem uma analogia com uma pessoa jogando uma bola para outra, então ela recebe energia em momento. Se você não vê a bola, parece que é uma distância, mas não é, foi uma troca de partículas. Então, essa é a ideia, existem várias partículas que fazem essas trocas, uma para cada interação, então a força eletromagnética é o fóton, força forte tem os gluons, a força fraca são 3 bósons, e a força gravitacional não está dentro do modelo padrão, a gente entende que deveria ser o graviton, ninguém que está aqui vivo acho que vai ver esse gráfico ser observado, mas, sei lá, nunca se sabe. Então, o modelo padrão é o arcabouço teórico que explica tudo isso, e eu só quero chamar aqui a atenção que, no final das contas, também não vou entrar nisso, mas ele explica todos os quarks, com todas as manifestações desses quarks, seus antiquarks, os leptons, seus antileptons, através dessas forças representadas pelos bósons, e isso é uma continha matemática simples. Mas a gente entende. Então, de fato, isso não é... A gente não é maluco, isso tem sido testado ao longo de mais de 5 décadas, sendo que a descoberta de Higgs em 2012 foi o que mostrou que a gente realmente entendia do que a gente estava falando. Mas não explica tudo. Na realidade, a gente sabe que o universo, tal como a gente conhece, representa só 4% da massa, a gente tem energia escura, matéria escura, além de que a gente, dentro do próprio modelo padrão, a gente não entende por que as massas das partículas fundamentais variam em 3 ordens de grandeza, a gente não sabe ainda por que realmente se gerou a simetria matéria e antimatéria, entre outras perguntas. Então, existe um sentimento geral que tem que ter física além do modelo padrão, a gente tem que estar estudando, a gente tem que ter maior energia, a gente tem que olhar para dimensões cada vez menores, tá? E existem 2 maneiras de você olhar para dimensões cada vez menores, que uma é aumentar realmente a escala de energia e fazer aceleradores que vão a maiores energias, e a outra forma é, dentro da energia que você tem, você tomar mais dados e
buscar física de precisão para ver se você vê diferença entre o que o modelo padrão prediz e o que o laboratório, o seu experimento está te mostrando. Então, o setor, também não quero que vocês olhem isso, mas o setor mais rico do modelo padrão, em que a gente tem mais parâmetros e, portanto, mais coisas para testar para ver se o modelo padrão está certo ou não, é o que a gente chama do setor de sabores, que tem 20 parâmetros livres. O modelo padrão tem, se eu incluo massa de neutrinos, ele tem 25 parâmetros livres, dos quais 20 está no setor de sabores. Então, estou justificando porque eu faço física de sabores, é a coisa mais legal para fazer se vocês estiverem interessados. A física de sabores, ela tem essa coisa interessante, que é o seguinte, eu tenho 6 quarks e 6 leptons, mas só os mais leves ficaram aqui. E por que isso é? Porque os mediadores das interações fracas, eles são a única interação que troca, que é alquímica, que troca a identidade da partícula. Então, ele faz com que esses quarks e leptons mais pesados, à medida que você perde energia, eles vão todos terminar naquela geração mais leve. E foi isso que aconteceu com o universo. Tá? E que fez a gente chegar até aqui. Então, as interações fracas, elas são muito importantes por isso. Agora, tem uma coisa muito interessante das interações fracas, é que, tendo 3 quarks e 3 leptons, a gente não sabe que a gente tem 3 famílias. Mas, tendo 3 famílias, o modelo padrão permite que matéria e antimatéria se comportem de maneira diferente, que é o que eu chamo de violação de ICP. Muito bem, então, vou deixar isso aqui só para vocês verem. Aqui eu justifico um pouco por que é importante fazer física de precisão. Porque, dada a energia que eu tenho, eu não preciso descobrir que o top existe, chegando na massa do top, que é 170 GeV. Em 87, oscilações de Becken a 5 GeV, medidas dessas oscilações, fez predição da ordem de grandeza da massa do top. Então, buscas indiretas, buscas a baixa massa física de precisão, por exemplo, no LHC agora, que a gente está com essa energia direta, mas as buscas indiretas já fazem a gente ir a escalas que são de mais de 1000 TeV, dependendo da teoria. Então, a gente está... É muito importante fazer física de precisão. Vou falar um pouquinho de violação do CP, não é tão fácil, mas esse é aquele momento em que eu falo, vocês tentam acompanhar. Que é o seguinte... Quem já fez mecânica quântica, mas eu não preciso nem de mecânica quântica, eu preciso de álgebra linear. Quem já fez álgebra linear sabe que se eu estou numa base, eu posso trocar para outra base. E que às vezes uma base é boa, outra base não é boa. É a mesma coisa na mecânica quântica, quem já estudou mecânica quântica sabe, dependendo da Hamiltoniana, se eu estou numa boa base, eu tenho os meus autoestados, consigo resolver, mas eu tenho uma perturbação, eu tenho que mudar de base, encontrar quem são os novos autoestados e novos autovalores. É assim na física de sabores, que, por alguma razão, os autoestados de sabores dos quarks não são os autoestados das interações fracas. Eu tenho que fazer essa mudança de base. Fazer essa mudança de base significa que eu preciso de uma matriz 3x3 para levar dos autoestados de massa para os autoestados fracos. E essa mudança é uma matriz, só que na mecânica quântica tudo potencialmente é isso. Então, a matriz para partículas e a matriz para antipartículas pode ser diferente. Sendo 3x3, ela pode ser complexa. Então, o fato de que a gente tem 3 famílias de quarks e leptons, que a gente não sabe por quê, permite um mecanismo de que matéria possa se comportar diferente de antimatéria, porque aparece uma fase. E fases, na mecânica quântica, elas passam a ser observáveis quando? Quando eu tenho acesso à interferência. Tá? Então, isso é muito importante, porque fase global no módulo quadrado de uma amplitude, perdi. Mas, se eu consigo processos de interferência, eu posso acessar essa fase e eu posso acessar essa diferença de matéria e antimatéria. Só que a natureza fez para a gente essa matriz, nota, esses parâmetros são 4, que o modelo padrão não prediz para a gente, mas é tal que, na natureza, essa matriz é quase diagonal, então quase não tem mistura, e ela é quase real. Então, os efeitos de violação do CP no modelo padrão são pequenos, ok?
Todos vêm dessa fase aqui, gama, que ela volta a aparecer de diferentes maneiras nesses elementos, mas é só uma fase. Bom, a ideia é que se essa matriz é unitária, uma transformação unitária, linear, eu tenho relações de ortogonalidade também, não preciso que vocês entendam isso, mas algumas das relações de ortogonalidade se a soma de 3 números complexos, que dá 0, se esses elementos são diferentes. Então, dar 0 no plano complexo significa que eu posso somar 3 vetores, eles têm que fechar no triângulo. E eu defino os ângulos desse triângulo, um desses ângulos é esse gama, os outros são consequência também, mas a ideia de fazer física de sabores e testar o modelo padrão é fazer diversas medidas diferentes, descorrelacionadas, para eu tentar descobrir, por exemplo, quem é o vértice desse triângulo. Isso aqui mostra para vocês, rapidinho, a evolução do nosso conhecimento sobre a matriz de CKM, que rege a mistura entre os quartos, que rege a violação do CP, que rege a razão da gente estar aqui falando sobre isso. Então, em 95, antes do início do LHC e antes do início também das fábricas de B, o que eu quero que vocês vejam é esse ponto aqui, tá bom? Esse ponto aqui me diz onde que está o vértice desse triângulo. À época, existiam medidas independentes, de observáveis independentes, que o que eu faço é colocar tudo isso, as restrições dessas medidas nesse plano, e ver se elas se cruzam em alguma região. E vocês veem que essas diferentes coisas se cruzam nessa região que está aqui em laranja. Um erro grande, ou seja, esse vértice podia estar em qualquer lugar dentro dessa curva laranja. Quando, na década do começo dos anos 2000, vieram os experimentos com a Baribelli, e foi a descoberta de violação do CP nos mesmos B, foi feita essa medida de senos de 2 betas, junto com outras medidas, e já colocou esse vértice aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu desde então. Aqui, 2009, na verdade, já meio, vocês têm que ir olhando para esse ponto. Esse ponto é a interseção de todas as curvas. Se tiver alguma medida que não passa por ali, eu tenho um problema. E aqui, aqui já entra o LHCb. Olha como é que está tudo isso. E essa é a última medida. Todas essas medidas, independentemente, se encontram nesse ponto. Isso mostra que a gente está realmente mostrando que a gente entende bem o que está acontecendo na física de sabores no espaço de quartos e que a gente entende bem a violação do CP, tal como a gente vê no laboratório. Pequeno detalhe que eu também não vou entrar nisso, mas é que essa violação de CP que a gente vê no laboratório é ordens de grandeza menor do que a gente precisa para explicar o universo. Então, não pode parar aí. A gente tem que buscar novas fontes de violação do CP, porque no laboratório tal, a gente pode procurar aumentando a energia ou em medidas de precisão, que é isso que a gente está fazendo. Então, para isso vou passar rápido, porque isso aqui, de novo, é pensado para o público geral. Se eu quero criar e detectar partículas, o que eu tenho que fazer é colidir partículas para ter mais, com grande energia cinética, para ter mais energia para produzir novas partículas, ou seja, com massas maiores que não teria acesso. Então, Einstein já disse isso para a gente. Para acelerar, eu só consigo acelerar partículas carregadas, coloco no campo elétrico. É isso que a gente faz em Física 1, é isso que a gente faz no LHC. Tenho que botar cargas elétricas sendo aceleradas através de campos elétricos. Como são esses campos elétricos? São complexos, tudo bem. Eu posso fazer um acelerador linear, que eu vou botando uma diferença de tensão uma determinada frequência, ou é muito mais econômico. Hoje em dia, a gente faz aceleradores circulares. Para ser circular, eu tenho que botar campos magnéticos. Então, acelero o curvo, acelero o curvo, acelero o curvo. Essa é a ideia. E depois eu tenho que detectar o produto dessas minhas colisões. Eu preciso saber onde foi o ponto da colisão, eu preciso de reconstruir a trajetória das partículas, isso significa encontrar momentos e energias, eu preciso saber que partículas foram construídas. Então, para fazer... E por que eu quero fazer isso? Como todas essas partículas que eu estou produzindo são as que eu não tenho normalmente aqui, porque as que eu tenho aqui eu não tenho problema, eu sei que elas vivem muito pouco tempo. Mas, assim, tem partículas que vivem 10 a menos 20 e poucos segundos. Eu tenho que ser capaz de saber que elas foram criadas. Para saber que elas foram criadas, eu tenho que olhar a herança delas, as filhas delas,
voltar para trás e ver se elas foram produzidas. Então, para isso, eu vou olhar tipicamente, por exemplo, dois píons, que píon é estável, viaja ali o detector todo, 2 muons, meço o momento deles e faço uma formulazinha que a gente aprende em relatividade geral para descobrir quem seria, se essas duas partículas foram produzidas por uma outra, quem seria a massa dessa partícula mãe. Então, para isso, eu preciso de sistema de trajetórias, identificação de partículas. Esse é um plot aqui muito bonito, que me mostra todas as combinações de massa possível de 2 muons que eu reconstruí no LHCb. Pego só 2 muons, faço análise combinatória deles para todos os eventos que eu coletei. E isso vai dar uma conta que pode ser desde qualquer valor que é a massa do muon, 2 vezes a massa do muon, até 100 GeV, e eu vejo todas as partículas que sim decaem em 2 muons. Olha que bonito aqui. Aqui eu estou vendo eta, ρ0, φ, J-psi, psi2s, aqui são todos os estados Y, que é estados BB barra, e lá na frente eu vejo psi. Enfim, essa aqui é uma ideia do LHCb. Claro que cada partícula, também não vou entrar muito nisso, dependendo da partícula, se é um fóton, fóton eu vou ver no calorímetro eletromagnético. Partículas carregadas, elas vão deixar traços num sistema de traços, muons, vão deixar sinais lá atrás, porque não interage com a matéria. Enfim, só para deixar claro para vocês que para cada partícula a gente tem um tipo de detetor apropriado para detectar, tá? Falar um pouquinho do CERN. Quem estava aqui de manhã viu a palestra do Leandro, então eu vou muito rápido, mas o CERN é um laboratório internacional, ele funciona em condomínio, então os países que participam têm direito a fazer experimentos e participar de experimentos lá. Vocês sabem que a grande novidade é que o Brasil até então era um Others, e agora passou a ser um membro associado desde março de 2024. Ele é um experimento que o CERN mesmo, está mais ou menos por aqui, está na fronteira da França com a Suíça. Esse aqui é um desenho do LHC, ele tem 27 quilômetros de extensão, mais ou menos a 100 metros debaixo do solo. E esses números não estão totalmente atualizados, é só uma ordem de grandeza. Tem 4 principais experimentos, CMS e Atlas. Foram descobriram um cósmos de Higgs que tem um propósito geral, de nova física, está procurando supersimetria, matéria escura e fazendo testes de precisão do modelo padrão, mas também fazem, na realidade, esses 4 experimentos hoje fazem um pouco de todas as físicas. Tá? Esses são os 4 experimentos do LHC que tem brasileiros participando. Então, como eu disse, tem 100 metros debaixo do solo, na fronteira da Suíça com a França, mas também a gente tem um experimento que tem participação aqui da UFRJ, que é o ALPHA. Então, no final das contas, o Brasil participa formalmente dos 4 principais experimentos do CERN, mais o ALPHA. O ALPHA é um experimento que está produzindo anti-hidrogênio e fazendo medidas de precisão para ver se o anti-hidrogênio funciona igualzinho ao hidrogênio. Super legal, quem estiver interessado, procura Daniel, Cláudio. Bom, aqui também são só alguns números que eu vou falar um pouquinho, vocês leem. Então, a ideia do LHC é absurdo, porque a gente tem que fazer colisões a altíssimas energias. Agora a gente está a 13, na verdade aqui é 13,6, a gente está a 13,6 TeV de energia. Mas para você chegar a essa energia, tem o aparato experimental. O que isso move em termos de avanço de tecnologia, que depois isso reverte para a sociedade. Então, se vocês googlearem, né, aceleradores, impacto de aceleradores, impacto do CERN na sociedade, vocês vão ver inúmeros exemplos. Tá? Mas a ideia para fazer essas colisões, eu tenho que fazer pacotinhos com 10 a 11, ou seja, 100 bilhões de prótons num túnel, contra 100 bilhões de prótons no outro túnel. E 2.500, né? Pacotinhos, 2.800 pacotinhos dele dentro do túnel. E cada vez que cada um desses 2.800 pacotinhos com 100 bilhões encontra com o outro, vai encontrar nos 4 pontos de colisão onde estão os detetores.
Esses 4 pontos, o que você faz é colimar um quadro polos magnéticos, você colima o feixe e fazem ele se encontrar nesses pontos. Então, agora, essas coisas são muito pequenas. Eu cruzo 100 bilhões com 100 bilhões numa taxa de 40 MHz e acontecem 10, 11, 20 colisões. Por isso que a gente precisa desses números. Porque um próton vem outro próton, é assim, ih, te perdi. Tem que usar esses números, tá? Agora eu vou começar a falar do LHCb, então um tempo bom, beleza. Então, o LHCb é um experimento que eu trabalho e que aqui temos várias pessoas que trabalham também. Então, a ideia do LHCb, o LHCb é um experimento diferente desses 4, porque enquanto o CMS aliciatus, aliás, eu devia até botar aqui, eles têm esse formato de barril, então o ponto de colisão acontece aqui no meio e você tem um barril aqui que vê as trajetórias da partícula. O LHCb ele é frontal, vem a colisão aqui, a colisão acontece para frente e para trás, mas a gente só tem detetor de um lado. Eu podia ter no outro também, mas fica o dobro do preço. Então, é melhor colocar o dobro dos dados do que fazer um experimento igual ao outro lado. Por quê? Porque a gente está interessado em física frontal e não em física de alto PT. Eu não preciso ver perpendicular ao feixe, eu preciso ver mais perto do feixe. Por quê? Porque a gente está interessado em física de sabores, principalmente os quarks B e C, os hadrons que são formados, a produção e decaimento deles, e eles estão numa região mais frontal de produção. Então, o experimento foi concebido para o estudo primário disso aqui, para estudar relação de carga-paridade, por que matéria é diferente de matéria, decaimentos raros para procurar física, além do movimento padrão, além de várias outras coisas. Então, apesar de que ele inicialmente foi concebido para isso, ele é, hoje em dia, muito mais. A gente trabalha em fronteiras de precisão, está tomando muitos dados para procurar processos novos. Então, hoje em dia, o LHCb faz uma física extensa, e é por isso que eu botei o título desse negócio como a eclética física do LHCb. Eu não vou ter tempo de falar de todas as coisas que a gente faz. Escolhi tópicos muito particulares e altamente tendenciosos, mas para dar uma ideia para vocês, na realidade não é tão tendencioso assim, não. Para dar uma ideia do que a gente faz. Aí deixo aqui para vocês lerem, tá? Mas a física é extensa e tem se estendido mais. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês tem a ver justamente com partícula e antipartícula. As partículas neutras, por exemplo, o B0, ou aqui eu estou mostrando o BS. O BS é feito, é um meson, que é feito de um quark B, antiquark B e um quark S. Mas existe a antipartícula dele, que é um antiquark S e um quark B. O modelo padrão permite que um se transforme no outro, por um tipo de processo de segunda ordem, mas, ou seja, eu posso fazer uma transformação de partícula em antipartícula. Se a gente faz as contas, esse processo de transformação ele é periódico e depende da diferença de massa dos dois autoestados. Lembra que eu falei que os autoestados de energia não são os autoestados de sabor? Então, os autoestados de massa não são os autoestados de sabores. Esses são os autoestados de sabores. Mas os autoestados de massa, eles têm uma pequena diferença de massa. Se eu meço essa diferença de massa, a probabilidade em função do tempo de um meson BS se oscilar para um meson BS barra, depende dessa diferença de massa. E é um seno. Só que essa frequência, essa diferença de massa é muito pequena, essa frequência é muito alta, mas a gente consegue ver. É uma das coisas mais lindas que o LHCb produziu. O que vocês estão vendo aqui? Vermelho é BS barra. Isso aqui é no tempo da produção. Assim que ele é produzido como BS. Mas passa o tempo e parte dele se converte em BS barra. Então, você vai vendo que ele vai oscilando. Mas enquanto um virou a partícula, o outro virou a antipartícula. Então, vocês estão vendo que realmente um transformando no outro. O BS se transformando em BS barra e o BS barra se transformando em BS. A gente medindo essa diferença
medindo a frequência dessa oscilação, a gente está fazendo uma diferença direta da diferença de massa desses dois estados, B1 e B2, ou B pesado e B leve, que não são os autoestados de saúde. Mas isso acontece com outros mesons também. Não tem tanto tempo, a gente, bom, isso foi no fim da década de 2000, nos anos 2000, a gente mediu a oscilação D0, D0 barra. Só que o tempo de vida do BS, do B0 e do B0 são muito próximos, 1 picosegundo, mais ou menos, tá? Só que a oscilação do D0 tem uma frequência menor. Então, a gente só consegue ver o começo da transição, que logo depois ele já decaiu. Isso aqui já são 20 tempos de vida. Então, a gente não vê a transição toda comparado ao tempo de vida dele. E para o B, a gente consegue ver um ciclo. Então, isso é só para vocês terem essa ideia, né, dessa hierarquia que a gente vê de oscilação D0, D0 barra, B0, B0 barra, BS, BS barra. É lindo ver isso, né? Então, isso é uma coisa, oscilação. A gente vê partícula diferente de antipartícula. Mas partícula é diferente de antipartícula, uma oscila para a outra. Bom, tem um outro decaimento que eu também não vou entrar em detalhe, mas que é o que a gente chama de modo de ouro para violação do CP. Foi nesse modo que a gente viu violação do CP nos mesons B, que é o seguinte: digamos que eu produzo um B0. Essas são as coisas que, se algum de vocês sair daqui com isso entendido, eu vou sentir que eu fiz o meu trabalho. Eu produzo um B0, ele pode decair, tá? Aí decaiu, JPC caixote, não importa em que ele decaiu. Mas nesse processo de decaimento, não tem nenhuma, aquela fase que tem a ver com a violação do CP, não tem. Mas o B0, quando oscila para o B0 barra, ele ganha essa fase. Então, quando eu olho esse decaimento, esse estado final aqui é um estado simétrico de partícula com partícula, ele pode ser alcançado tanto diretamente, o B0 decai diretamente sem oscilar, ou o B0 primeiro se transforma em B0 barra e depois decai. Então, eu tenho dois caminhos diferentes, com fases diferentes. Então, a fase se tornou observável. Essa conta aqui me dá que essa amplitude de CP, que eu já vou explicar, é diretamente proporcional a esse seno de 2B. Então, vamos lá. O que é essa amplitude de CP? Vocês estão vendo o mesmo plot, parecido com o plot que eu já mostrei lá. Mas aquele plot me mostrava como partícula oscila para antipartícula. Esse aqui me mostra como que uma partícula oscila para antipartícula de maneira diferente. Se elas oscilassem iguais, eu ia ver que uma oscilou na outra, a outra oscilou na uma, ficou isso por isso mesmo. Mas se uma oscila mais para outra do que a outra oscila para uma, entendeu? Eu vou ter uma assimetria de partícula com antipartícula dependente do tempo. A frequência de oscilação é a mesma, mas a altura dessa oscilação, essa altura dessa oscilação aqui, ela depende justamente dessa fase. Se essa fase fosse zero, eu não ia ver diferença de partícula para antipartícula ao longo do tempo na assimetria, mas eu vejo. E esse valor aqui, ó, 0,70 e poucos, é uma medida direta disso aqui. A gente tem uma medida disso do ano passado, que é a medida mais precisa já produzida pelo homem, jamais. Muito bem. Mas a gente também pode ver a simetria matéria de matéria de maneira mais explícita. Essas oscilações que têm a ver com a simetria, que a gente chama indireta, que tem a ver com a oscilação, ela não é tão linda de ser vista. Eu tive que fazer todo esse verbo para explicar para vocês. Mas eu posso fazer contagem. Eu posso olhar um determinado decaimento, digamos um B em 3 escalas. Esse aqui é um trabalho que é local, é nosso, tá? B decaindo em KKPI, ou B menos ou B mais. E ver se quando eu conto os decaimentos, a contagem é diferente. E de fato, ou seja, eu estou comparando se essa transição aqui é igual para partícula e para antipartícula. E o que a gente vê de contagem é que eu tenho mais B mais decaindo em KKPI do que B menos decaindo em KKPI. Note que quando a gente faz isso, quando eu vejo que partícula é diferente de partícula, eu estou sendo capaz, no laboratório, de fazer uma distinção absoluta entre matéria e antimatéria. É isso que a gente está vendo. E eu sou capaz de dizer, isso é matéria, isso é antimatéria. Tá? E tem outros canais que, na realidade, a gente vê ao contrário. A gente vê mais, vê menos do que vê mais. Tá?
porque tem um teorema que eu não vou falar, que é CPT, que se alguém viu lá, que é o seguinte: apesar de que os decaimentos em canais diferentes podem ter taxas diferentes, a taxa total de decaimento tem que ser a mesma para partícula e antipartícula, porque isso, senão isso violaria invariância de Lorentz, que é lei, baixou na Terra, a gente não viola Lorentz. Muito bem, então a gente vê assimetrias da ordem de 70%. Lembra que eu falei que aquela fase que aparece é a fase gama? Também não vou entrar muito nisso, mas o LHCb é o líder na medida de gama, que é a fonte de violação de CP no modelo padrão, as outras são consequências dela, a gente já está medindo isso, parece pouco, mas é absurdo que nossa ideia era que a gente terminasse com uma precisão de 5 graus, a gente está com menos de 4. E aqui é a maior violação do CP já observada, se vocês observam o B mais e o B menos, não vou entrar nos detalhes disso, mas vocês veem o sinal claro aqui no B mais e no B menos quase não tem nada, 85% de diferença nessa simetria. Agora já posso mudar de assunto. Outras coisas que eram inesperadas no LHCb. Então, fiz todo um discurso de que a gente tem hadrons, que são mesons ou baryons, ou 3 quarks, ou quark e antiquark. Tudo que a gente conhecia até então era assim. Até o começo dos anos 2000, em que foi observada uma partícula que a gente não sabia ainda o que a gente estava vendo. Nada, na realidade, diz que não possa existir estados mais complexos do que só baryons e mesons. Eu posso ter dibaryons, eu posso ter pentaquarks, tetraquarks. A única coisa importante disso é que a carga de cor desses estados tem que ser nula, para falar de maneira simples. Bom, nos anos 2000 foi observada uma partícula que as pessoas não entenderam muito, que hoje em dia a gente entende que é um tetraquark, ou um estado molecular, um estado ligado de 2 mesons. Isso é o que a gente não sabe, e a gente continua não sabendo. Em 2015, esse resultado aqui já é um plot novo, mas em 2015 o LHCb observou esse estado aqui, que é um pentaquark. Então, é um estado de 3 quarks com 2 antiquarks. A gente não sabe ainda se é uma molécula ou se é realmente um só estado ligado. Esse é o paper mais citado do LHCb. E depois disso, vários outros estados têm sido observados que são estados do tipo tetraquarks e pentaquarks. E a gente tem visto bastante, esse aqui são mais recentes, que são super famosos, porque esse aqui é o primeiro estado em que eu tenho 2 quarks C, então que a gente chama de um tetraquark super charmoso, e o pico é claríssimo. Então, nada disso estava muito esperado. Então, o LHCb, de repente, ficou sendo um experimento também para espectroscopia de QCD exótico. E é um dos nossos carros-chefes. Tá? De fato, o LHC como tal já descobriu 72 novos hadrons que estão aqui, dentre os quais vários deles são exóticos, ou seja, pentaquarks ou tetraquarks. E desses 72, 64... Poxa, não sei se esse pote está de 2013, eu tenho esse tem um pouquinho mais. Foram determinados pelo LHCb. Tá? Então, a gente está vendo isso. Agora, a gente também está indo além. A gente tem um resultado muito fofo do ano passado, porque também era uma coisa inesperada, que a gente mostrou a nossa capacidade de identificar hélio e antihélio. E isso eu não vou entrar nas tecnicalidades, mas isso era uma coisa que não estava esperada. Eu lembro que eu assisti essa apresentação e falei, caraca, isso é legal. Isso é interessante porque a gente pode, no laboratório, vocês sabem que toda essa questão de nucleossíntese e principalmente formação de, por exemplo, antihélio, no universo, a gente consegue ver que está chegando aqui na Terra, a gente vê chegar pósitrons, a gente vê chegar antiprótons, mas não chega nada mais pesado que antipróton, de raios cósmicos primordiais. Então, parece que essas coisas não estão aí mesmo. Então, será que tem um antihélio por aí? De fato, a AMS, que é um experimento, né, que está lá na estação espacial, lá em 2017, observou alguns candidatos de antihélio 3 e antihélio 4, isso está para ser confirmado. E, então, é interessante no laboratório a gente ver se a gente produz antihélio e verifica antihélio e taxa de produção de antihélio
com hélio, e a gente está fazendo isso agora no LHCb. E também tem uma coisa bonitinha, te juro, gente, que eu não sabia que essa partícula existia, e ela lá desde a década de 60, que é o hipertríton. O hipertríton é um próton que não é um próton, que em vez de eu ter é um hidrogênio, desculpa. É um isótopo de hidrogênio, mas não é. Que é um próton, um nêutron, e em vez de ter um outro próton ali, ou em vez de ter, na verdade, um outro nêutron, que seria o nêutron, ele tem um lambda, que é um bário mais pesado. E eu também tenho um então isso aqui é um antitríton. E a gente vê tanto tríton quanto antitrítons no LHCb, esse é um resultado do ano passado, pico limpo. Então, isso está abrindo para o LHCb uma nova área, que é medidas precisas de QCD, porque isso aqui a gente está falando de QCD, produção hadrônica, com interesse astrofísico. Então, fiquem atentos. Vou entrar só em mais dois temas técnicos mais volantes, porque esses são as coisas que têm chamado a atenção da comunidade teórica, que são o que a gente chama de anomalias, ou seja, aquelas pequenas coisas que o modelo padrão parece que pode não estar funcionando muito bem. Uma delas tem a ver com o teste de universalidade leptônica. O que isso quer dizer? A gente espera que elétrons, muons e taus, que são os leptons, sejam exatamente iguais, a menos da diferença de massa deles, todos os acoplamentos, tudo. Então, a gente tem que testar isso. E todos os testes feitos, então a gente compara decaimentos em que eu substituo um elétron por um muon, um elétron por um muon, um tal por um muon. E todos os testes têm mostrado que eles são iguais a menos da diferença de massa que você corrige. Mas, ultimamente, uma série de experimentos, e principalmente mais ultimamente o LHCb, tem mostrado anomalias em decaimentos de B, em que eu comparo a taxa de decaimento de tal, no estado final, com muon, que deveria ser um determinado número, que está aqui, no modelo padrão, e a média de todos os experimentos feitos, de todas as medidas, não. É ok. A média de todos esses decaimentos. Você tem que clicar na tela, né? Ah, tá, aqui na tela. Você consegue voltar para trás aqui? Não. Você só está indo para frente. Nem penso, gente. Eu não saí do mouse aqui, assim. Peraí. Então, vocês veem que tem um efeito de 3 sigma. O que significa 3 sigma? Todo mundo vê o efeito de 3 sigma, já fica alvoroçado. Significa que eu tenho uma chance de só 0,3% desses resultados serem compatíveis. 0,3% é um número grande ainda. Então, calma, muita calma nessa hora, mas, enquanto isso, os teóricos estão trabalhando e fazendo novos modelos. Um dos modelos é leptoquarks. Leptoquarks é uma teoria muito bonita, que se vocês me perguntarem o que é, eu vou dizer que eu não sei, mais do que ela faz uma transformação, você pode transformar um lepton num quark. Isso, na verdade, é muito interessante, pequena digressão, porque a gente tem 3 famílias de quarks e 3 famílias de leptons. E a gente não sabe por quê. Por que não tem 4 de leptons e 3 de quarks? Por que são 3 de cada um? Isso não tem explicação. Então, ter uma conexão entre quarks e leptons é uma teoria interessante. Mas, enfim, tem outras anomalias. Olha, nem quero que vocês entendam isso, eu só quero que vocês vejam que tem determinados decaimentos, que sempre que tem um decaimento que é raro, mediado por loops, se tiver novas partículas que o meu modelo não prediz, ele vai dar contribuições alterando as taxas de decaimento. Quando tem loop e decaimentos raros, nota que é muito difícil você comparar 1 milhão com 1 milhão em 1, mas é fácil comparar 0 com 1.
Então, se você está esperando 0 e encontra 1, você está vendo uma grande coisa. Então, quando a gente procura decaimentos raros, que eles não deveriam acontecer ou acontecem muito raramente, se essas taxas são aumentadas, a gente é sensível a isso. Então, aqui também é um resultado do LHCb, na verdade, esse resultado acho que é de 2020, que tem, né, a predição, isso é o que a gente observa, isso aqui é o que a gente chama de, entre aspas, predição do modelo padrão, mas não é predição do modelo padrão, porque tem muita conta de física hadrônica que exceder a baixa energia, que a gente não sabe calcular bem. Então, ainda não está claro se esse efeito é de nova física, mas a teoria já está alvoroçada. Esses são resultados mais recentes desse ano do LHCb, que é mais ou menos, os dados não mudaram muito, esses dados são os mesmos desse, mas a maneira de abordar, se eu faço modelo dependente, se eu faço... Não importa. Essa tensão está mais ou menos por aí. Então, na realidade, tem outras tensões, vou passar por isso. Então, tem algumas medidas que estão meio off. E se a gente faz uma análise global, a gente não, os teóricos fizeram esses fits globais, aqui é o modelo padrão, parece que tem um desvio ali, mas se vocês triplicarem essa barra de erro, que é os três signos, então as pessoas estão alvoroçadas, mas a gente ainda não sabe. Quero mostrar para vocês todas as medidas que a gente chama de anomalias, esse aqui seria a predição do modelo padrão. Então, vocês veem que tem algumas medidas que estão escapando, tá vendo? Um pouco. Só que, por exemplo, essa aqui foi muito famosa, ela agora entrou direitinho no modelo padrão, enquanto que há 2 anos atrás ela estava fora. Então, vai saber. Muito bem, e o futuro, estou terminando. Na realidade, o futuro já chegou. Então, a gente está agora coletando os dados do RAM3 com um novo detetor. A maioria dos sistemas, não vou entrar nisso, são novos ou foram muito mudados. Então, é realmente um novo detetor, porque a gente tem o desafio. Antes, o LHCb rodava com basicamente uma colisão por feixe. Você lembra que eu falei que podia ser até 20? Mas o LHCb sempre defocalizava o feixe para ter só 1. E agora a gente está podendo rodar isso com 5 colisões por interação. Mas para isso o detetor tem que ser outro. A gente tem que ser capaz de separar quem são essas 5 colisões, identificar essas partículas, é outro detetor. E só para vocês terem uma noção, em 2024 a gente acabou de começar a tomar dados em 2024, mas vocês veem que a derivada da quantidade de interações que a gente está coletando já é muito maior do que a derivada dos anos anteriores. E uma coisa interessante é que, na realidade, essa é outra coisa fofa que eu acho muito bonitinho, que é o seguinte: o LHCb ele pode rodar prótons contra prótons, ele pode rodar chumbo contra chumbo ou chumbo contra prótons, como todos os outros 3 detetores. Que isso é o que o LHC dá como fez. Prótons e chumbos. Agora, a gente está fazendo uma coisa diferente. Antes do ponto de colisão, ou por ali, mas antes, a gente coloca uma câmera, que a gente coloca gases diferentes. Hidrogênio, neônio, argônio. E a gente faz, quando chega o próton, antes dele colidir com outro próton, ele vai colidir ali com gás, que está quieto. Então, a gente está operando num modo tanto colisor, como um modo alvo fixo, com diferentes espécies. Isso quer dizer que isso também é muito importante para QCD, porque a gente está preenchendo o gap de passar de um sistema de poucos corpos, próton contra próton, para um sistema de muitos corpos, escalonadamente. Isso tem interesse astrofísico, isso tem interesse de QCD a condições extremas. E esses 2 modos operam simultaneamente, porque veio o próton, ele colide com outro próton, mas antes o outro próton colidiu. E a gente separa muito bem, porque como fisicamente estão em 2 regiões diferentes, a gente separa muito bem esses pontos de colisão. E mais na frente a gente vai ter o upgrade 2, que vai começar já quando, né, que a gente chama já no High Lumiere LHC, e isso já foi aprovado, é uma recomendação que para o High Lumiere LHC tenha uma física de sabores, dada a qualidade e a potencialidade demonstrada pelo LHC durante os raios umidades. Então, é isso aqui, estou mostrando o nosso grupo, né? O LHCb é basicamente Rio.
A gente tem umas espalhadas por aí, Melissa, que está aqui, e Patrícia, de Campinas. No Rio são o CPPF, PUC e IF, aqui estão as pessoas. E também todos os alunos de iniciação, mestrado e doutorado, que são da ordem de 30. Isso aqui foi uma foto só de meninas que a gente tirou um ano e meio atrás do CERN. E também quem está interessado, a gente tem os canais do LHCB, que sempre tem novidade. É isso. Obrigada. Você falou lá no decaimento do terceiro, né, do JC, caixote, que poderia acontecer diretamente ou vidrado, faz diferente, e colocou vidrado, oscilação. Eu queria entender o seguinte: como é que você transforma, você vê nos detetores, porque você observa no detetor do JC e do caixote. Aí você vê isso, aí como é que ele faz? O que eu vejo no detetor, como é que eu chego ali? Então, o que não está dito aqui, e que é a alma dessa medida, é um bom, que a gente chama, sistema de tag. Ou seja, eu preciso saber que se quem foi produzido foi o B0 ou se foi o B0 barra. Porque, como você está vendo, o estado final não me distingue. E, para isso, a gente tem um sistema que tem dois tipos de sistema. Um que olha, que se eu produzo um B, eu tive que produzir um B barra em outro lugar. Então, eu olho os produtos naquele mesmo evento. Se, por exemplo, uma boa assinatura é que o B, uma grande taxa de decaimento do B vai para muons. Então, se eu olho o sinal do muon, a carga do muon produzido, se é muon ou anti-muon, eu sei que quem foi produzido é um B0 ou um B0 barra. Então, eu olho um outro B do meu evento. Então, sempre que eu tenho B, eu tenho um B barra associado. Então, tendo o outro B, eu sei que se eu sei que aquele que eu produzi lá, porque o muon me disse quem era a carga, era o B barra, eu sei que esse era o muon. Esse é o mais fácil de eu te explicar, que é o outro B. Mas a gente também tem um sistema, isso que a gente chama de opposite side. A gente também tem um sistema que é o same side, que olha os outros eventos produzidos, outras partículas produzidas no entorno daquele B, mas esse e tem uma grande taxa de erro, tá? Mas essa taxa de erro é o que a gente chama de... a gente chama de diluição, que é um STEG, né? E que tem uma coisa que chama o poder de diluição, isso tem uma eficiência associada a isso. Essas eficiências são da ordem de 5%. Então, a gente tem uma perda aí associada, mas aqueles que a gente identifica estão bem identificados, e isso é belíssimo. Só para comentar, em termos técnicos, tem o primeiro artigo no início. Eu entrei no LHCB trabalhando nisso, né, com o Leandro, lá em 2006. A pergunta é quase idêntica, porque eu vejo a cultura anterior da situação, você a aplicação, mas eu não consigo entender, mas eu achei muito lindo. Você está, o eixo horizontal é o tempo de vida. Assim, são vários medidos que vocês colocam. Você colocou faz um tag, né, uma marcação, mas são vários pagamentos que você vai poder. Cada uma dessas coisas aí são vários. Cada B decaiu no seu tempo. Cada B decaiu no seu tempo. O B é o tempo de vida, é um processo de decaimento, né? Então, o processo de decaimento tipicamente é exponencial. Nota que você não está vendo uma exponencial aí, porque a gente tem perda de eficiência abaixo do tempo de vida, tá? Então, a gente não consegue detectar tão bem. Mas isso seria uma exponencial. Só que essa é uma exponencial modulada por uma oscilação. Entendeu? Então, cada ponto é um decaimento. Não é real.
Não, isso não é tempo real. Aliás, pode ter passado 3 anos de diferença entre eles. Isso é conexão, não é que nem mecânica quântica. Você vê o padrão de interferência depois de já ter acumulado bastante. Certo? Essa pergunta é básica demais. No modelo padrão, o governo não tem massa. Isso. Então, você vê que eu botei um asterisco ali quando eu falei disso? Fiz questão de botar o asterisco, se aqui voltasse, ia ser tão bom, gente. Tem que ser muito lindo. Mas é aqui mesmo. O próximo. Então, na realidade, sem massa de neutrinos, eu tenho 10 parâmetros aí que eu não tenho. Eu acho que já é. Não. Não tem massa. Então, aqui é um debate, né? Eu gosto. Eu tenho esse debate com o Hiroshi lá. Assim, para mim, o modelo padrão tem neutrino com massa, porque não tem razão para o neutrino não ter massa, mas isso é... Eu acho que tem gente que vai querer me matar. Então, na realidade é o seguinte, o modelo padrão ele foi construído com neutrino sem massa, tá? Mas não é difícil você botar massa no neutrino e ainda estar dentro da mesma estrutura. Você só tem que acrescentar mais termos de Yukawa na tua lagrangiana. O problema é que esses termos de Yukawa são muito estranhos, porque a massa é muito, muito, muito pequena. Então, essa escala de massa ela é tão esquisita que a gente acredita que tem que ter física além do modelo padrão, por exemplo, o mecanismo si só, em que você tem um neutrino muito leve, porque, na realidade, você tem um neutrino muito pesado. Enfim, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, porque eu comecei a responder antes de você terminar a pergunta. Essa é uma parte da pergunta. O passo é a massa. Você acrescenta, ó, todas as massas estão acrescentadas à mão no modelo padrão. Quer dizer, você acredita que elas vêm do mecanismo de Higgs, então você tem um acoplamento com Higgs, então é fácil botar elas no modelo padrão. Neutrino você pode fazer a mesma coisa. Só que fica muito estranha a escala de massa, então é estranho. Mas nota que o processo de botar ele lá dentro, por isso que eu acho que é um... A gente viu o neutrino de Mendeleev? Vamos lá. É indireto, é indireto. A gente está falando de medidas indiretas. Se eu vejo oscilação de neutrino, quer dizer que isso a gente vê, a fluxo de neutrinos que chega à Terra, o fluxo eletrônico é muito menor do que tinha que ser, então a gente vê, isso quer dizer que o neutrino oscila, mesmo tipo de oscilação partícula-antipartícula. Então o neutrino oscila. O neutrino que foi inicialmente produzido como neutrino eletrônico, ele pode virar um neutrino muônico. Você só consegue fazer essa transição se você tem uma matriz tipo CKM, que é a matriz PMN. Essa matriz ela só existe se você tem dos 3 neutrinos, pelo menos 2 com massa diferente de zero e diferente. Então, e se um neutrino tem massa, ele tem componente de mão direita? Indireto. Indireto. Não é estranho isso? Cara, o neutrino não interage porcaria nenhuma. Mas é isso que a gente está tentando fazer, mas a gente ainda não chegou lá. A gente... Muito. Então, para você chegar a ver esse negócio, a gente tem que fazer esses super tanques com água super pura para... Entendeu? Porque, então, é uma medida que está tentando se chegar lá. Por exemplo, a gente já sabe que a matriz de mistura de neutrinos não tem nada a ver com a parte de quarks. Ela é justamente, ela não é nada diagonal e a violação do CP lá é grande. Agora, a violação do CP que vem lá do setor de neutrinos, se ela for, ou seja, essa fase ela é suficiente, parece que mesmo assim ela não é suficiente para descrever a violação do CP que a gente precisa do universo. São, acho que 10 a 9 ordens de grandeza que a gente tem diferença com o modelo padrão. Você quer acrescentar alguma coisa? Então, não sei se você tem comentário sobre isso. Eu não entendi qual é o interesse do fluxo no caso do LHCb, porque com a redução de massa menor, você não vai produzir esses sabores todos. Não, na realidade, essa energia é enorme, hein?
Essa é a maior energia de alvo fixo já alcançada. É claro que você perde pela raiz quadrada da energia. Sim, claro. Mas você não produz seus sabores. Produz. A gente está vendo, a gente produz. Você consegue produzir uma partícula de 5 GeV, você ainda está numa energia muito mais alta do que isso. A gente, em termos de energia no LHCb, a gente está muito sobrado. Nosso problema não é energia. Sobra. Não consegue produzir top. Eu não consigo produzir. Mas bottom eu consigo produzir. A gente vê isso. Isso tem interesse, como eu estava dizendo, porque tem uma série de coisas de QCD, energias extremas, que tem a ver com covalescência, fragmentação, supressão de J-psi, supressão de estranho, todas essas coisas para a gente entender o que aconteceu lá no início do universo, o que está acontecendo no centro de estrelas. Então, tudo isso a gente pode... E essa transição da pequena multiplicidade, poucos corpos a muitos corpos, a gente está conseguindo preencher. Então, tem muito interesse nisso. Esse aqui é CD. Você mais que sabores, assim, que as pessoas estão mais interessadas é em estranho, em charme, bottom menos até. Porque eu não produzo bottom, por exemplo, no centro da estrela, mais charme eu posso produzir, ou é menos bottom. Qual é o alvo fixo que você faz? Uma câmara de gás, é uma câmara que lá dentro você injeta gás e o feixe passa por ela. Então, o próton vem com altíssima energia e o gás está quieto ali. O gás é hidrogênio. Aí pode ser hidrogênio, pode ser xenônio, pode ser neônio, pode ser oxigênio. Essa aqui é a vantagem, a gente coloca os gases que a gente quiser. Obrigado pelo comentário. A gente não ali a aquilo é para demonstração da capacidade de... Por agora ou seja, a gente isso é relativamente recente. O que a gente mostrou é que a gente não sabia que a gente pode detectar hélio e com isso pode fazer a reconstrução de hélio com um pion, que foi o que foi feito aqui, e a gente observou hipertríton e anti-hipertríton. Então, isso está demonstrando... Então, a gente publicou isso, mas a gente ainda não tomou medidas. Por exemplo, a gente tem coisas que precisam ser calibradas para pegar a massa certinho e coisas assim, entendeu? E, inclusive, também medir seção de choque, porque a medida da seção de choque é muito importante. Isso a gente ainda vai fazer, é um dos objetivos do MAN 3. Exato, exatamente. E que tem um problema. Então, essa que se chama o Hipertríton Puzzle, que é que as medidas do STAR aparentemente estavam em contradição com as medidas astrofísicas do Pamela. Parece que agora o LHCb está